Começo com uma reflexão a respeito da situação atual das ciências sociais, não no Brasil, mas no mundo e, sobretudo, no Atlântico Norte, nos países dos quais nós estamos acostumados a importar ideias. Há três tendências predominantes no amplo espectro das ciências sociais e das humanidades. Nas ciências sociais positivas, sobretudo como cultivadas na academia dos Estados Unidos, dominam tendências racionalizadoras. É a racionalização retrospectiva dos arranjos existentes nas sociedades contemporâneas. Esta tendência é mais patente na ciência social mais influente, que é a economia, e, sobretudo, no uso prático da economia para informar o debate a respeito das políticas públicas. É uma racionalização funcionalista que tende a justificar uma ideia de convergência, que as sociedades contemporâneas estão convergindo para as mesmas instituições e práticas, por um processo quase darwiniano de seleção daquilo que funciona melhor. No vocabulário da história da filosofia, nós poderíamos chamar essa tendência de um hegelianismo de direita, porque o seu espírito é o espírito de identificar o real com o racional. A segunda tendência é a tendência que predomina nas disciplinas normativas da filosofia política e da teoria jurídica. E aí, a iniciativa intelectual prevalecente é o recurso a justificativas pseudo-filosóficas de dois tipos de prática reformista ou humanizadora nas sociedades ricas do Atlântico Norte. As práticas da redistribuição compensatória pelos programas sociais e pela tributação progressista e as práticas de idealização sistemática do direito como um conjunto de princípios impessoais e políticas públicas. O espírito é a aceitação do último grande compromisso ideológico e institucional, que foi o arranjo construído em meados do século passado, que na Europa é descrita como social-democracia e nos Estados Unidos é o legado do New Deal de Roosevelt. Agora, o projeto dominante no Atlântico Norte é a reconciliação da proteção social dos europeus com a flexibilidade econômica dos americanos, dentro de um arcabouço institucional pouco ajustado. O compromisso social-democrata se definiu pelo abandono de qualquer tentativa de redefinir os mundos do poder e da produção. E é nesse espírito que se conduz, então, o esforço humanizador na filosofia política e na teoria jurídica. Então, vejam, por exemplo, as filosofias de justiça influentes no mundo anglo-saxônico. Na forma, são muito abstratas. Teorias de social contract, de contrato social. Mas o objetivo prático é muito claro.
é a justificativa filosófica das ações compensatórias. Quanto se vai tirar de quem para atenuar as desigualdades geradas no sistema atual. O que não há é qualquer tentativa de reimaginar o sistema atual. É, portanto, uma tendência humanizadora. E nas humanidades, fora das ciências sociais, o que prevalece é um aventureirismo subjetivista, inteiramente desconectado de qualquer tentativa de reimaginar e reconstruir a ordem social. Os defensores dessas três tendências, a racionalizadora, a humanizadora e a escapista, fingem ser inimigos, mas na realidade eles são aliados. E eles são aliados no mesmo desarmamento da imaginação transformadora. Do ponto de vista epistemológico, o problema central é o corte do vínculo entre o entendimento do possível e a imaginação da transformação. Entender um fenômeno é entender as suas transformações. As suas transformações, sobretudo, na penumbra do possível adjacente, dos próximos passos. Assim é nas ciências naturais. Estas três tendências que eu descrevi são três modos diferentes, porém complementares, de suprimir a imaginação do possível e cortar esta ligação indispensável entre imaginar o possível e entender o existente. Agora, uma segunda ordem de reflexões. Para situar este quadro intelectual, especificamente na história da teoria social e na história das ciências sociais. Eu entendo que a ideia central da teoria social europeia clássica, cuja expressão mais elaborada é a doutrina de Marx, é o conceito de que as estruturas da sociedade são criações, são construções, não são fenômenos naturais. Nós fizemos essas estruturas. E como Vico escreveu, porque nós as construímos, nós as podemos entender. Portanto, para adotar um vocabulário que não era o deles, o dos teóricos sociais clássicos, as estruturas da sociedade podem ser entendidas como se fossem a política congelada. Há uma luta prática e uma luta visionária sobre a organização da sociedade, e esta luta é sempre parcialmente interrompida. E a interrupção dessa luta é que gera, então, essas estruturas. E daí a metáfora da política congelada. Este foi o conceito revolucionário da teoria social clássica, exemplificada, por exemplo, na crítica que Marx fez da economia política dos ingleses. Eles, os ingleses, imaginavam que essas leis da economia eram leis eternas e universais, eram leis só de um determinado regime. A concepção revolucionária estrutural foi, porém, na teoria social clássica, cerceada e comprometida por um conjunto de ilusões deterministas, e em especial por três tipos de ilusões.
Primeiro, a ideia de que há na história um elenco fechado de regimes, de sistemas ou de estruturas, como são os modos de produção no marxismo. Segundo, pela ideia de que cada um desses sistemas é indivisível. Sustenta-se ou cai como um todo. E a consequência prática é que há só dois tipos de política. Há a política revolucionária, que substitui um sistema por outro, e há a política reformista, que maneja um desses sistemas, caracteristicamente para estabilizá-lo ou humanizá-lo. E a terceira ilusão determinista é a ideia de que, além das leis próprias de operação de cada um desses sistemas indivisíveis, há supostamente leis que governam a sucessão histórica desses sistemas. Tudo falso, essas ilusões. E não vou discutir por que é falso, eu vou simplesmente observar que poucos conseguem acreditar mais nessas ideias. Curiosamente, continuam a usar o vocabulário dos sistemas teóricos em que não mais conseguem acreditar, que é uma atitude, por assim dizer, sentimental em relação ao miliário fossilizado e decrépito. Um resumo, em poucas palavras, da história subsequente da ciência social é que a ciência social subsequente rejeitou essas ilusões deterministas só na medida em que ela perdeu, ao mesmo tempo, a ideia revolucionária central das estruturas. E o espírito predominante veio a ser o espírito da naturalização das estruturas. É aquilo que eu chamei antes a tendência racionalizadora. Esta operação de naturalizar, de fazer com que aquilo que aconteceu na história pareça, se não necessário, natural, ganha cores persuasivos numa situação histórica em que não há grandes transformações estruturais. Se fosse como em meados do século passado na Europa, no período das guerras, tudo isso teria muito menor credibilidade. Mas se há uma estagnação relativa, estas tendências mistificadoras ganham uma autoridade que elas não merecem. Como é que eu, então, entendo a tarefa na construção do pensamento social? É resgatar a ideia inicial, a ideia central, como eu chamei, as estruturas como política congelada. Libertar esta ideia das concessões que a corromperam na teoria social clássica e radicalizá-la. E demonstrar que a radicalização dela leva não a um agnosticismo, a uma impotência explicadora, mas a formas alternativas de explicação. O resultado não é o ceticismo e não é o voluntarismo. É uma outra maneira de explicar os constrangimentos e as transformações. Agora, a terceira ordem de observações diz respeito ao meu trabalho, porque eu quero situar esse projeto que eu acabo de resumir em teoria social no perfil do meu trabalho, para tornar mais compreensível a perspectiva com que intervenho nessa discussão. Há 4 partes principais do meu trabalho. A primeira parte
é a parte que tem a ver mais diretamente com o que acabo de dizer. É uma tentativa de construir no pensamento social, na teoria social, uma alternativa radical ao marxismo, que continue onde, no meu entendimento, o marxismo parou, fazendo esta operação que eu acabo de descrever como uma operação de resgate da ideia central. A segunda parte do meu trabalho é o detalhamento ou o desdobramento dessa tarefa numa disciplina específica, que é o direito. O pensamento jurídico entendido como prática da imaginação institucional. O que ocorre agora no mundo, no direito, no pensamento jurídico, é que o formalismo doutrinário do século XIX é sucedido por uma abordagem do direito que idealiza o direito como um sistema de princípios e políticas públicas. Exemplo daquilo que eu chamei antes a tendência humanizadora. Esta forma de pensar o direito tem duas sedes principais no mundo: os Estados Unidos e a Alemanha. E dos Estados Unidos e da Alemanha, esta maneira de pensar o direito é exportada para o mundo todo e tratada como se fosse, no pensamento jurídico, a onda do futuro, e recebida com entusiasmo em países como o Brasil, como a modernidade em matéria de pensamento jurídico. A meu ver, é um desastre, é uma calamidade, porque é uma mistificação do direito a serviço de uma usurpação antidemocrática do poder pelos juristas, e, sobretudo, com o custo de paralisar a necessária dialética da transformação institucional. E eu, então, defendo uma outra sequela ao formalismo doutrinário anterior, que eu, ao qual eu aplico esse rótulo de prática da imaginação institucional no detalhe. Nós não podemos mais acreditar em alternativas que podem ser inferidas de categorias abstratas, como o socialismo. Nós precisamos construir as alternativas pelo desdobramento das pequenas variações. E essas variações estão no direito. Os nossos interesses, os nossos ideais estão pregados na cruz das instituições. E o direito é o lugar dessa crucificação. A terceira parte da minha obra tem a ver diretamente com a imaginação das alternativas. Das alternativas institucionais para as sociedades contemporâneas. Rompe com o modelo hidráulico do debate ideológico, mercado contra Estado, mais mercado, menos mercado, síntese de mercado e Estado. E toma como foco o exame das formas alternativas do pluralismo político, econômico e social, as formas institucionais alternativas. Uma das premissas dessa parte do meu trabalho é que nós vivemos no mundo sob uma ditadura de não alternativas. E esta ditadura se manifesta na forma de um repertório muito limitado de opções institucionais conhecidas, disponíveis,
para a organização de diferentes partes da vida social. Esta é a ditadura das não alternativas. E se nós quisermos romper essa ditadura, derrubá-la, nós precisamos ampliar esse repertório. E esta é a preocupação da parte programática, essa terceira parte da minha obra. Outra premissa é a convicção de que nós precisamos de imaginação estrutural e alternativas estruturais. Como os liberais e os socialistas do século XIX, nós compreendemos que os problemas fundamentais dependem de reorganização e não apenas de uma redistribuição derivada ou acessória de recursos. Mas, ao contrário dos liberais e socialistas do século XIX, nós não mais podemos confiar em fórmulas institucionais definitivas. E o meu trabalho programático, de alguma forma, é uma tentativa de lidar com este aparente dilema. A quarta parte do meu trabalho é a tentativa de generalizar essas ideias num conjunto de concepções filosóficas. Qual é o entendimento da realidade, da humanidade, do conhecimento, o entendimento geral, no qual estas ideias ou ideias como estas poderiam avançar? E nos últimos anos, eu então me preocupei com o aprofundamento dessas concepções filosóficas, sobretudo em 3 obras recentes. Chamado The Self-Awakened, que vai ser publicado agora sob o título O Homem Despertado. Segundo, a Religião do Futuro, que foi publicada há pouco. E a terceira, que é uma obra de filosofia natural, chamada The Singular Universe and the Reality of Time, que será publicada em poucas semanas, no final desse mês. Em que que tem 2 partes, uma parte escrita por mim e outra parte escrita por um físico, por um cosmólogo, Lee Smolin. A premissa dessa quarta parte da minha obra é que nós não temos concepções filosóficas gerais claras que ajudam a explicar, a entender aquilo em que caracteristicamente acreditamos. Por exemplo, que o novo é possível, que o tempo é real, que a história é aberta. E eu, então, me pergunto nessas obras como é que o mundo teria que ser para que estas nossas convicções fizessem sentido. Agora, uma quarta reflexão. Na construção dessa trajetória filosófica e de teoria social, eu direi francamente que eu não me preocupei com a recepção, com a alegação. A minha experiência subjetiva foi a de colocar mensagens dentro de garrafas que eu jogava no oceano. Porque se eu me preocupasse com o entendimento disso, a recepção, eu não teria escrito nada disso, é impossível. Foi uma luta tão grande para tentar me colocar no míssil e escapar do campo gravitacional da minha situação histórica, que eu não poderia me preocupar com isso. Mas essa foi só uma limitação minha, uma condição de poder fazer isto. Mas eu reconheço que
para que esta tentativa de resistir e substituir as tendências dominantes funcione, precisa ser traduzido em práticas alternativas nas disciplinas específicas. E eu só fiz isto em pormenor no direito. Agora, o meu próximo projeto é um livro de economia, de teoria econômica, em que eu vou tentar fazer um trabalho análogo na disciplina que eu considero irmã da teoria jurídica, que é a economia política. As duas grandes armas da imaginação institucional. Quando se faz esta tradução, é preciso esclarecer uma confusão potencial. A confusão potencial é a ideia de que tudo isto exige obras teóricas abrangentes e que, portanto, não serve como paradigma de uma vida intelectual normal. Quer dizer, ou se vai ser um Max Weber ou não se vai ser ninguém dentro desse mundo, supostamente. Eu, por exemplo, ensinei um curso com um economista, Danny Roderick, defendendo críticas à teoria econômica pós-marginalista. E um outro caminho para a economia. E no momento do nosso debate, ele disse o seguinte: isto é muito bom para Karl Marx ou Adam Smith, mas o que é que os outros 20 mil economistas vão fazer? E eu acho que essa concepção revela a confusão que precisa ser desfeita. A formulação desse projeto intelectual na forma de teoria abrangente é o caso limite, é a anomalia. Mas não é a forma normal. A forma normal tem que ser o desenvolvimento de um outro conjunto de práticas intelectuais que não assume normalmente a forma da obra teórica de ambição última.